sou a professora Patrícia Fontes, estou de volta para reiniciarmos nossas conversas, nossas reflexões, que estão voltadas para o processo de inclusão, que estão voltadas para a configuração da escola inclusiva que a gente deseja. Que bom que voltamos após um recesso e nessa semana nós iremos começar a nossa conversa sobre saúde mental e o processo de aprendizagem. Em que medida pensar em saúde mental, em que medida pensar em bem-estar é um aspecto importante para que o estudante possa de verdade estar inserido e participando do processo de desenvolvimento. Quando pensamos em saúde mental, a gente pensa em como lidar com os desafios e como perceber as emoções que fazem a gente funcionar. Então, a gente precisa estar dando oportunidade para que o estudante também perceba como é que ele está lidando com as suas emoções e como as ideias estão sendo aproveitadas para o seu próprio desenvolvimento. Então, esse conceito de saúde diz para a gente que ter saúde é não só estar com ausência de doenças, mas estar em estado de bem-estar, né? E esse estado de bem-estar se refere ao bem-estar físico, ao bem-estar emocional e ao bem-estar social. Então, na escola, a gente precisa contemplar esses aspectos de saúde quando a gente pensa no quando a gente pensa no desenvolvimento do estudante no dia a dia. E quando a gente pensa nesse bem-estar que é indispensável para o processo de desenvolvimento, que é indispensável para que a gente contemple os aspectos que compõem a estruturação cognitiva, que facilita a aprendizagem. Quando o estudante está em estado de bem-estar, com muita facilidade, ele tem uma propensão a evidenciar capacidades. Então, eu estou bem, eu estou me relacionando bem, eu estou interagindo de forma positiva com o que está sendo proposto. Obviamente, as minhas capacidades vão ser percebidas. A capacidade do estudante vai ficar evidente para que esse professor ele possa estruturar novas atividades. Então, quando eu penso em bem-estar mental, eu estou pensando também em respostas emocionais. Então, se o estudante está bem, se ele se sente acolhido, se o trabalho se configura no viés da afetividade, é claro que ele vai dar respostas significativas, respostas que vão propiciar o engajamento e que vai facilitar o processo de desenvolvimento dele de uma forma global. E aí o bem-estar também faz com que ele evidencie interesses. Então, a gente falou nos nossos momentos anteriores que a gente precisa se apropriar, que a gente precisa perceber as propensões que o estudante tem, as facilidades que ele tem. Então, quando a gente fala de propensão, quando a gente fala de facilidade, a gente fala de interesses. Então, se esse estudante está em estado de bem-estar, fica muito mais fácil para que a gente possa perceber os seus interesses. E aí, a questão do vínculo, né? A escola é um ambiente social, é um ambiente onde a interação ela se dá em todo momento. Então, quando a gente trabalha em bem-estar, a gente está pensando numa vinculação positiva. E esse vínculo é aquele vínculo que propicia, é aquele vínculo que transforma, é aquele vínculo que, na realidade, te tira de uma situação e te coloca em uma outra situação muito produtiva. Então, percebam o quanto o estado de bem-estar ele é significativo para o processo de aprendizagem, no ambiente de aprendizagem que é a escola. E aí essa escola é a escola que propicia, não é? É o que a gente vem falando o tempo todo. É a escola que oportuniza, é a escola que se configura a partir de uma educação integral. E o que é essa educação integral? Que dentro do olhar para a escola inclusiva, a gente pensa que propicia, a gente pensa que oportuniza. É uma escola que contempla os aspectos do desenvolvimento socioemocional. Então, como eu me relaciono, como eu me percebo e como eu percebo o outro. Como esse estudante vai se perceber, e aí a gente está falando de uma relação intrapessoal, dele com ele próprio. E como ele percebe o outro, a gente está se referindo às relações interpessoais, como ele se relaciona com a escola, como ele se relaciona com os professores, como ele se relaciona com os colegas de uma forma bem específica. E aí, qual a relação desse olhar para o socioemocional e o desenvolvimento cognitivo? Então, quando a gente fala em desenvolvimento cognitivo, vamos só lembrar, né? A gente está falando de aspectos importantes para o desenvolvimento.
Aspectos esses que fazem com que a gente aprenda, que faz com que a gente de verdade perceba, desenvolva habilidades e desenvolva competências. E aí a gente fala de memória, a gente fala de percepção, a gente fala de atenção, a gente fala de linguagens, linguagem receptiva, linguagem expressiva. Então, percebam o quanto é importante a gente se sentir bem para que a gente possa viver esses momentos de desenvolvimento cognitivo. Então, desenvolvimento socioemocional, bem-estar, né? Uma relação importante, indispensável. E aí eu falo de afeto, né? Afeto não só no sentido do carinho, né? Do amor, do respeito, mas afeto no sentido de pensar em ações muito positivas. Então, afeto positivo, vontade, desejo, impulso, né? O fato de estar acreditando que estou fazendo algo importante, e isso repercute nas nossas emoções, né? O que são essas emoções? É como a gente reage de verdade ao ambiente de interação. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele precisa, né? E a gente precisa ter como aspecto preditor afeto e emoção. O desenvolvimento cognitivo, ele faz com que a gente perceba, analise e faça reflexões importantes. Então, a gente precisa, nesse processo, fazer com que o estudante se sinta assim, percebendo e analisando, mesmo considerando a deficiência de cada um, a necessidade de cada um, o que é possível para ele e o que não é possível. E aí a gente fala de aspectos significativos, aspectos importantes. Então, perceber os aspectos importantes do que está sendo proposto tem tudo a ver com a forma como o estudante está se sentindo. Se ele está num estado de bem-estar, ele vai perceber, sim, o significado do que está sendo proposto. E aí a gente fala desses recursos que são importantes para que a gente aprenda. Por exemplo, se eu estou em estado de bem-estar, se eu me sinto bem, se eu construo um vínculo, né, com a pessoa que está interagindo comigo de forma individual e coletiva, eu vou, de maneira muito tranquila, conseguir mobilizar habilidades relacionadas à atenção. Então, eu vou ter mais atenção, eu vou conseguir perceber detalhes, eu vou, na verdade, mobilizar estratégias que fazem com que a memória ela fique menos oscilante. Então, todos esses aspectos são indispensáveis no processo de cognição. E aí a gente não consegue fazer esse trabalho se o estudante não estiver em bem-estar, se ele não estiver em estado de bem-estar. O que é que isso vai precipitar? A possibilidade de fazer escolhas sensatas, a possibilidade de selecionar materiais pertinentes, a possibilidade de fazer um trabalho que seja significativo, que agregue e que transforme. Então, a gente tem algumas dimensões que estão conectadas a esse olhar de bem-estar e de desenvolvimento cognitivo que fazem toda a diferença no processo de aprendizagem. Então, a gente tem novas experiências. Ora, a gente precisa estar motivado. Então, as novas experiências, elas entram com um aspecto importante do estímulo, né? Eu preciso ser estimulado a partir de novas experiências para que eu me sinta motivado a continuar fazendo, a continuar participando. Então, essas dimensões, elas são indispensáveis para que a gente agregue ao trabalho pedagógico. A amabilidade. Não só a amabilidade no sentido do carinho, mas a amabilidade que precipita e que possibilita perceber potencialidades, né? Então, se eu me sinto acolhido, se eu me sinto percebido, fazendo parte, de verdade, a gente está trabalhando num viés do afeto positivo, percebendo o estudante nesse olhar da amabilidade e possibilitando o desenvolvimento. Consciência, a consciência que o estudante precisa ter de que o ambiente de aprendizagem é um ambiente importante, que o ambiente de aprendizagem é um ambiente propiciador. Então, esse estado de consciência faz com que ele se perceba capaz, faz com que ele se perceba engajado. E isso é um aspecto indispensável também. Extroversão. Então, como a gente precisa olhar para a possibilidade de desenvolver uma habilidade que esteja em plena comunicação com a expressão.
né? O estudante que é extrovertido, o estudante que se comunica de forma tranquila, ele é muito receptivo, né? Ele é bem-humorado. Então, essa extroversão também é importante. A gente contempla a questão dos afetos positivos que impulsionam, a gente contempla a questão do bem-estar, que propicia o desenvolvimento cognitivo com aqueles aspectos que a gente já falou antes. E aí eu trouxe uma atividade, uma sugestão de atividade para que a gente possa refletir juntos sobre a importância desse olhar para o bem-estar. Né? Quando a gente traz uma proposta de trabalho que a gente contempla bem-estar, que a gente contempla o olhar para a relação do outro com a atividade e o olhar para a relação do respeito, da afetividade, do carinho, da amabilidade que precisa haver, a gente, em uma atividade, a gente contempla vários componentes. Por exemplo, em uma atividade como essa, está evidente o componente sensorial. Então, percebam que as bolinhas que vão ser colocadas na centopeia, elas têm texturas diferentes, elas têm cores diferentes, elas têm tamanhos diferentes. Então, quando eu contemplo essas características, eu estou de verdade contemplando o componente sensorial. E, com certeza, o bem-estar que o estudante vai sentir ao realizar uma atividade como essa é muito importante. O componente receptivo e perceptivo, né? Se eu estou em estado de bem-estar, eu vou perceber detalhes, eu vou interagir de forma muito positiva, alegre, né? De uma forma que me faz sentir bem. Então, esse componente perceptivo vai fazer com que eu perceba que a centopeia ela está configurada a partir de cores diferentes, né? A gente tem centopeias maiores, centopeias menores. Então, esse componente de percepção vai fazer com que eu desenvolva habilidades muito importantes. E aí a gente tem o componente conativo. Na nossa última semana, a gente falou muito dentro do desenho universal de conação, né? Que é essa relação afetiva e emocional que eu tenho com o ambiente de aprendizagem e como eu me relaciono com os conceitos. E aí, nesse componente conativo, a gente traz a centopeia como um olhar afetivo. E aí a gente pode trabalhar a música da centopeia, o filminho da centopeia e dar esse estímulo positivo para que ele de verdade se aproxime e se sinta bem com essa temática. O componente motor, né? Quando a gente pede para que ele localize cada bolinha em cima de cada referência, a bolinha azul em cima da bolinha azul, a bolinha amarela na bolinha amarela. Então, a gente está trabalhando as questões motoras. A linguagem, e aí a gente fala de linguagem receptiva, linguagem expressiva. Como eu recebo uma informação e de que forma eu expresso o que foi a aquisição, o que foi percebido, o que foi entendido. Então, aí a gente fala de linguagem receptiva e linguagem expressiva. E o componente representacional. O que representa a centopeia? Né? O que ela traz para a gente de referência com o nosso contexto de vida? Traz para a gente, obviamente, no sentido de perceber como o estudante vai se sentir tendo esse contato com essa temática, com esse conceito. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando de saúde mental e o processo de aprendizagem, só que a gente vai se deter mais na questão da importância de práticas pedagógicas, né? De práticas propiciadoras que facilitam o desenvolvimento cognitivo. E aí a gente vai estar contemplando as emoções positivas, as emoções negativas. De que forma esses dois olhares, essas duas possibilidades, elas impulsionam ou elas fazem com que a gente fique mais propenso, faz com que o estudante fique mais propenso à estagnação. Então, espero vocês para o nosso próximo encontro, com muita alegria e satisfação.